custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. Silvestre, a Petrobras anunciou um reajuste médio de 4,85% no preço da gasolina e um aumento de 8% no diesel vendido para as distribuidoras. Esse aumento, inclusive, começa a valer a partir de hoje. A gente sabe que os combustíveis foram alguns dos principais vilões da inflação no ano passado e agora parece que 2022 já começa no mesmo ritmo de 2021. Como é que você vê o anúncio desses novos reajustes, Silvestre? Bom, é uma péssima notícia, né, Glauco, para todos os brasileiros iniciar um ano já com esse aumento do item tão importante como os combustíveis. Isso tem certamente um impacto e agora na inflação, parece mas é que importante 2020... destacar o seguinte, quer dizer, se nós considerarmos de janeiro de 2021 para cá, né, o preço dos combustíveis subiram próximo de 80%, né? E aí nós estamos considerando, quer dizer, a gasolina, o diesel, né, que é um preço importante porque ele tem tanto a gasolina quanto o diesel, né? Mas o diesel em particular, né, Glauco, por conta do que ele representa em termos aí do setor de transportes, né? Porque a gente sabe que no Brasil mais de 60% da carga brasileira é transportada através ou seja, pela malha rodoviária, né? Então, e acho que um outro item importante também a ser destacado dentro dos combustíveis, o gás de cozinha, né? O famoso gás de botijão, o GLP, né? Que também teve um aumento considerável aí nesse último período, né? E isso também tem um impacto grande, né? Porque o peso que tem no orçamento e sobretudo para aquelas famílias de baixa renda, né? Então, é uma notícia ruim, quer dizer, iniciar o ano já com aumento dos preços dos combustíveis. Mas, enfim, isso é a política que a Petrobras, né? Todos nós sabemos que a Petrobras vem seguindo desde o golpe lá, desde o governo Temer, né? Você frisar isso, né, Silvestre, dessa questão do quanto pesa, porque existe o peso direto, né? As pessoas pagam mais por conta da gasolina, quem também trabalha, por exemplo, com a questão dos transportes, é caminhoneiro, vai pagar mais pelo diesel, as pessoas de uma forma geral também vão arcar com os maiores custos do gás de botijão. Agora existe o impacto também que é indireto, né? O grupo Transportes, como você ressaltou, ele teve grande peso no resultado da inflação do ano passado, de acordo com o IBGE, foi a maior variação de 21,03% dos grupos pesquisados e representou o maior impacto, inclusive no índice inflacionário de 4,19%. Então é algo que na verdade existe essa questão direta, as pessoas pagam mais, mas também existe esse impacto indireto que acaba afetando tudo e causando aí uma espiral inflacionária, Silvestre. Sim, porque veja, a inflação, né, considerada a inflação oficial, que é o IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor ampliado lá, do IBGE, como você frisou, quer dizer, dos 10, acho que foi 10,06, né, a inflação acumulada do ano de 2021, você teve aí mais de 40% praticamente, foram os transportes, né? Porque ele tem um item que tem um peso grande, assim como o outro item de grande peso, que é a alimentação, né? Esses três itens, alimentação e habitação e transporte, tem um peso grande no IPCA, tanto no IPCA quanto no INPC, nos índices de preço de uma maneira geral, né, Glauco? Então é isso, você tem, isso é o efeito, digamos, irradiador que esses bens têm, né, na composição
da inflação. E com esses aumentos, como foi nos últimos anos e particularmente agora em 2021, representou, né, um grande impacto na inflação. E como ele tem efeitos, né, digamos assim, efeitos na economia de uma maneira geral, né, ele acaba também, obviamente, impactando, impulsionando outros preços e elevando a inflação, como nós observamos aí em 2021. Aliás, desde antes, né? Na verdade, desde ali por volta de agosto, setembro, que você já tem começa uma aceleração da inflação brasileira, batendo nos dois dígitos, né, em 2021. E certamente esse aumento dos combustíveis agora, vigorando a partir de hoje, dia 13 de janeiro, né, terá um impacto considerável aí na inflação para o mês de janeiro, né? Então, como eu falei, é uma notícia ruim, né? Quer dizer, iniciar o ano com aumento dos combustíveis. E ainda existe, né, quando a gente vê essa política de paridade com preços internacionais que é praticada pela Petrobras desde o governo Temer e que teve continuidade no governo de Jair Bolsonaro, a gente tem a possibilidade do aumento do barril de petróleo. Hoje ele está em cerca de $83, mas ele pode chegar, segundo especialistas, no final do ano entre 90 e 100, vai depender da demanda internacional, e também a variação do câmbio, né? Não se espera uma apreciação do real em 2022, até porque nós temos um período eleitoral que promete ser bastante conturbado, até porque temos Jair Bolsonaro e seus apoiadores que não prezam exatamente pelo clima de tranquilidade na disputa política. Então é de se esperar que esse preço dos combustíveis acabe aumentando mais nesse ano, Silvestre. Com certeza vai aumentar, né? Porque como a Petrobras segue a política de preço de paridade internacional, a chamada PPI, né? Então, de um lado, de outro, a questão do câmbio, né? Certamente você vai ter uma inflação mais elevada em 2022, não como a de 2021, ou seja, provavelmente você não terá uma inflação de 2 dígitos em 2022, ela seja um pouco menor, mas vai ser uma inflação em patamar elevado e muito provavelmente acima da própria meta estabelecida pelo governo, né? E mais uma vez, um dos itens que vai pressionar muito a inflação é o próprio combustível, né? Esses três: gasolina, diesel e gás de cozinha, né? E isso, como é sabido, esses aumentos de preços vão ter efeitos, né, em cadeia, como se diz na economia de uma maneira geral, né? Então podemos esperar para 2022 uma inflação ainda em alta. E é incrível, Silvestre, porque ontem eu escutava uma economista de um banco de investimentos dando aquelas razões com as quais ela justificava o índice da inflação de 2021. Segundo ela, política fiscal frouxa, porque o governo furou o teto de gastos, a política monetária que acabou derrubando os juros lá para baixo, e a questão das commodities no mercado internacional, sem sequer mencionar a política de paridade, preço internacional da Petrobras. Parece que isso não existia. Você pode até, com alguma boa vontade, incluir ali na explicação de commodities, mas sequer foi mencionado. Então é algo que é bastante protegido por economistas de bancos de investimento, do mercado de uma forma geral, também da mídia tradicional, e parece que é um fato dado e não uma escolha política, né, Silvestre? Então existe aí um certo negacionismo no nosso noticiário econômico que também é bastante forte. Normalmente, né, os comentários, as análises, as explicações do chamado mercado, dos economistas do mercado, é como se isso não existisse. Você tem razão, né? E claramente, no caso dos combustíveis, outros esse aumento e esse impacto na inflação é em decorrência da política seguida pela Petrobras, né? É fato também que você teve
em 2021, quer dizer, você teve aumento do petróleo, de uma maneira geral, e teve também a inflação, digamos, foi um fenômeno, podemos dizer assim, de abrangência internacional em 2021. Né? Vários países tiveram aumento da inflação, mas nada parecido com o que ocorreu aqui no Brasil, né? E um dos, digamos assim, dos fatores ou das explicações para o aumento da inflação, claro, além dos outros itens, como nós já mencionamos, alimentação e habitação, foi o setor de transporte e particularmente os combustíveis, né? Isso é uma coisa, bom, tá dada, né, Glauco? Não tem como negar, tá? Silvestre, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.